Conversa de Classe, apresentado por Maíra Tangerino. Aqui, mentes únicas se encontram em conversas plurais. Sintonize-se para mergulhar em uma jornada única de aprendizado e descoberta. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um Conversa de Classe. Hoje eu tenho um tema especial, um tema muito relevante e eu vou falar para vocês. Meu coração até disparou quando a entrevistada do dia propôs aqui esse tema. A gente vai falar um pouquinho de como as editoras podem contribuir para a melhoria na educação. E para ajudar a explorar esse tema, eu tenho a honra de receber a amiga de uma amiga, né? E que essa amiga é tão querida que nós duas aqui já decidimos que a gente também é amiga depois desse contato. Eu estou aqui com a Janine Mogendorf. Ela é uma profissional com uma trajetória, gente, impressionante no mundo editorial. E eu queria começar exatamente, né, perguntando aí desse ponto. Janine, sua trajetória no mundo dos livros começou bem cedo, ainda aí na faculdade, com projetos de contação de histórias e em escolas aí públicas, né? Eu gostaria de saber como que você vê o papel das editoras em incentivar o hábito de leitura nas crianças desde a infância. Janine, muito obrigada por estar aqui hoje e seja bem-vinda ao Conversa de Classe. Nossa, mas assim, super obrigada pelo convite, por essa apresentação linda. Para mim é uma honra participar aqui do Conversa. E o que acontece, né? Eu fico pensando nos estudantes, né, que estão nos ouvindo e nos vendo. Quando tu vai escolher uma profissão, né? Tá tão jovem, né? Né, pode até ser uma segunda profissão, mas assim, a gente não tem muita ideia do que a gente vai fazer, né? Então, por isso que eu acho super importante, né? Na faculdade, eu participei dessa iniciação científica, e aí a gente entrava numa Kombi e ia para as escolas fazer contação de histórias em espanhol, né? Então, assim, lá atrás, e isso era, na verdade, um projeto, porque eu estudei na Fabico, que é a Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação, era um projeto das minhas colegas da biblioteconomia, né? Eu fazia jornalismo e era outro andar, enfim, era outra vibe, né? A biblioteconomia, assim, e foi um projeto que me marcou muito, né? Eu sempre, né, aquela coisa, gostei de ler, gostei de escrever, mas ao mesmo tempo eu também gostava muito de matemática, né? Das exatas, então eu ficava assim, né? O que eu vou fazer com tudo isso, né? Onde é que eu posso juntar todos esses interesses? E aí, na época, eu ainda era estudante de jornalismo e fui fazer estágio numa editora, né? Para conhecer, porque eu achei assim muito inusitado. E, nossa, me apaixonei, tanto que eu entrei para trabalhar com jornalismo e me apaixonei assim pela edição, né? Trabalhar com livros realmente é um privilégio, assim. Eu até hoje eu lembro que antigamente o depósito era lá na sede e eu lembro assim do cheiro dos livros quando eu cheguei para fazer a minha primeira entrevista. Então é realmente uma ligação assim muito forte, né? Mas já me desviando completamente da tua pergunta, né? Como é que a gente pode, né, trabalhar então para incentivar a leitura, né? Eu comecei a trabalhar com edição e lá pelas tantas me envolvi com as compras governamentais, que eu acho que é um ponto de intersecção, né, muito grande entre as editoras e a educação, né? Porque os livros que a gente faz, eles chegam nas escolas, né? A gente tem acompanhado agora os livros do PNLD 21. Então, assim, é uma satisfação tão grande, né? Ver os professores recebendo os livros que a gente fez, que a gente pensou, porque assim, o mundo da edição, né, a gente pensa assim, ó, ai, como é que essa página pode ficar melhor? Como é que essa frase pode ficar mais legível? Essa fonte, ela tá boa para a página? Então, assim, todas essas nossas, né, preocupações do nosso dia a dia de edição, elas acabam chegando na sala de aula, né? Então, assim, para nós é essa satisfação de ver os alunos lendo os livros que a gente preparou com tanto carinho, é inigualável, assim. E o que a gente, né, como é que a gente começa? A gente começa pela escolha de bons títulos, né? Então, as editoras, eu entendo, têm esse papel fundamental
de apresentar títulos para as crianças, né? Agora falando das crianças, títulos que desafiem elas, né? Porque a gente se pergunta muito, né? Ah, será que a criança vai entender? Nossa, as crianças, elas precisam ser desafiadas, né? Então, assim, o primeiro passo é escolher, então, bons títulos, né? Que vão agregar nessa formação leitora que começa desde bebezinho, né? Em algum momento, eu já ia falar, tenho uma filha, agora ela tem 8 anos, e eu lia para ela desde bebezinho. E as pessoas, né, me olhavam assim, com uma certa desconfiança, mas claro, né, filho acaba sendo experiência, né, experiência caseira, mas é impressionante, né, a atenção que ela prestava nas páginas, depois o som das palavras, as cores, a musicalidade, a história. Então, por isso que a gente tem que pensar, né, eu tenho uma satisfação de fazer livros infantis, né? Então, claro, os livros, né, para os maiores também são muito interessantes, mas assim, livro infantil é maravilhoso, né, de poder discutir sobre os títulos que a gente tem para publicar, e, enfim, é um caminho muito gostoso. Que resposta linda, Janine. Olha, até eu estava, enquanto você falava, né, eu estava lembrando aqui de uma coisa que é muito importante. O Conversa de Classe, ele chega a muitos docentes, né? Nós temos muitos professores e professoras que nos acompanham, mas nós temos também muitos graduandos, né? E sempre que eu falo dos graduandos, eu falo de uma forma geral, mas uma coisa que é interessante, nós temos graduandos em licenciatura, mas muitos graduandos em jornalismo também que nos acompanham. Até uma curiosidade aí para o pessoal, esse quadro do programa Intervalo de Aula, né, o Conversa de Classe, tem muitos estagiários envolvidos, né? Então eu vejo quão inspiradora é a sua fala na hora da gente poder olhar para as possibilidades, né, de profissão mesmo, e de como a gente vai enxergando caminhos de como a profissão pode contribuir, né. Eu vou contar um segredo aqui, Janine, entre nós, né, a Kátia não vai saber, mas quando ela me apresentou você, ela definiu a gente como pessoas modernas, né, e que para ela esse moderno tem a ver com essa habilidade de conseguir transitar em várias áreas, né. E eu acho legal a gente falar isso para as pessoas saberem que é possível. Tá tudo bem se você escolher uma área e você seguir nela, né? Mas também existem possibilidades fora disso, né? A gente pode escolher uma área na vida e também transitar aí por outras, né? E você começou a contar um pouquinho aqui para a gente que você assumiu, né, o departamento de vendas aí na LPM, né, editora hoje que você trabalha, e se especializou aí no PNLD, né? Para quem não sabe, a Janine vai falar mais, né? PNLD é a abreviatura para Programa Nacional do Livro Didático, ou também de livros que não são necessariamente didáticos, mas que contribuem para a formação. Eu queria saber se você pode contar um pouquinho para a gente como que esse tipo de programa, né, seja o PNLD ou qualquer outro, eles podem ser potencializados pelas editoras para realmente impactar na qualidade da educação do Brasil? Era a pandemia, meu chefe me ligou, me falou, Janine, tem um convite, né, para tu, então, integrar esse departamento de vendas para o governo, né? E aí eu, bom, né, assim como sempre os desafios, não sei nada, mas vamos lá, né? E também, então, tive a felicidade de conhecer duas pessoas, assim, que marcaram muito a minha trajetória. Uma delas é essa nossa amiga em comum, a Kátia, né? Que eu conheci porque ela começou, na verdade, com a gente fazendo esses materiais para os professores, né? E a Helena Jungblut, né? Que integra o departamento e tem sido a minha parceira, assim, desde o PNLD 21. E aí, agora as pessoas ficam pensando, meu Deus, que siglas são essas que ela está falando, né? Como tu bem falou, o PNLD, que é o Programa Nacional do Livro e do Material Didático, né? Ele não tem livro literário no seu nome, mas ele também tem a distribuição de livros literários, que é com que eu trabalho, né? E aí a Helena, assim, 2 semanas antes da pandemia, entrou na editora para integrar justamente esse departamento e o departamento de divulgação para professores. E aí começou a pandemia, assim, a gente conviveu uma semana e depois a gente ficou 2 anos trabalhando remotamente só em PNLD.
PNLD, assim, é uma loucura, né? Porque quem não sabe, é um programa muito criterioso. Então, para um livro chegar, de fato, numa escola, ele passou por inúmeras análises, né? Análises técnicas, análises de professores das áreas. Então, realmente, assim, é o que de melhor, né, se pode oferecer. Então, a gente começou a trabalhar juntas, né? A Kátia, então, fazendo os materiais para os professores, e a grande revelação da nossa amizade foi quando eu falei para ela que eu era formada em jornalismo, porque ela jurava que eu era formada em letras, né? Então, é isso, né? É uma faculdade. Eu estava aqui pensando, né, enquanto tu falava, eu entrei no jornalismo no ano 2000. Olha o que mudou, né? Desde então, né? Não digo só na questão técnica, mas enfim, o próprio jornalismo foi ressignificado, né? Então é uma carreira que te permite, né, abrir muitas frentes, né? E a frente essa de trabalhar com livros, né, é uma frente que eu acabei, né, conhecendo um pouco por acaso nesse estágio e terminei no PNLD. O PNLD, ele na verdade, ele se divide assim, né? O PNLD 22, 21, é isso que eu estava falando, ele é do ensino médio. Então, o governo ele vai comprando os livros, né? Ensino médio, aí depois veio da educação infantil, depois veio dos anos iniciais do ensino fundamental, anos finais do ensino fundamental, né? Para que os alunos, quando cheguem lá na sala de aula, né, tenham esses livros. Infelizmente, o PNLD literário, ele está um pouco atrasado, né? O que é uma pena, né? O governo agora está comprando o PNLD 22, né? Significa que os livros deveriam ter chegado em 22, né? Mas, enfim, a gente sabe que a realidade, às vezes, né, é muito difícil, né? Então, assim, não é fácil trabalhar com livros, mas, como eu estava falando, a satisfação de ver os alunos, assim, com nossos livros, né? Então, o programa, na verdade, começa também pela escolha dos títulos, né? Respeitando, então, a faixa, né, que o governo está dedicando esse edital. E aí, a partir da escolha dos títulos, então, a gente arregaça as mangas, literalmente, e, né, no PNLD 21, por exemplo, a gente produziu vídeos tutoriais para os alunos e para os professores, né? Para os alunos, né, eu achei muito legal, no sentido de dizer assim, né, por que a gente está falando com adolescentes aí, né, ensino médio, assim, por que esse livro é interessante, né? Então, assim, era mais fazendo assim um convite, né? Um dos livros que a LPM teve selecionados para o ensino médio era Assassinato no Expresso Oriente. Então, fazer um vídeo, né, mostrando por que um livro do início do século XX, né, por que ele é interessante ainda de ser lido hoje, um romance policial, né, com todas aquelas questões do romance policial, né, do crime, de quem cometeu, mas assim, tudo que está por trás. Então, a parte da produção para os alunos foi uma das partes assim, que eu achei mais interessantes, né, porque às vezes, né, especialmente agora que a gente tem tantas outras é, diversões, né, assim, Instagram, redes sociais no geral, assim, né? Por que que o livro ainda é uma coisa interessante, não só para tu estudar, mas, né, para tu te divertir também. E a gente também produziu material para os professores, né? Eram vídeos e também um material escrito. Aí no PNLD 22, que foi da educação infantil, foi aquela delícia de fazer livro para bebê e para criança pequena, assim. Então, não posso negar que é uma delícia, assim, aqueles livros maravilhosos. A gente também produziu vídeos, produziu materiais para os professores, então realmente foi muito interessante. E aí depois vieram os outros dois, esse dos anos iniciais e dos anos finais, e também, nesse caso, a gente também produziu materiais para os alunos, para os professores, e aí entrou a questão da acessibilidade também, né, que é um tema que a gente não pode esquecer, que a gente também teve que entregar os arquivos em formato acessível justamente, né, para alunos cegos, com baixa visão, né, para poder realmente todo mundo poder ler esses livros, né, à sua maneira.
Janine, é muito interessante, né, você trazer esse contexto para a gente. Uma das grandes motivações da gente querer muito essa conversa, né, entrar em contato com você, foi exatamente a gente poder falar um pouquinho, mostrar para as pessoas que a educação, ela não acaba ali, gente, na porta da escola, né? A gente realmente tem a sociedade como um todo envolvida em vários processos e dá até uma alegria assim no coração de ver você falando, né, da importância de fazer boas escolhas de livro, né? Que, como você falou lá no começo, né? Cada vez que você faz a diagramação de uma página, você está fazendo a diagramação para uma pessoa que vai aprender com aquilo, né? Você vai abrir um mundo ali para aquela pessoa. Isso é muito proposital, sabe? A gente trazer essa conversa hoje. E eu estava pensando aqui, enquanto você falava, né? Que as editoras elas têm mesmo um papel bastante crucial de curadoria, de produção de conteúdo, e não é qualquer conteúdo, né? A gente está falando de um conteúdo aí que é educativo. Eu queria saber quais são os maiores desafios que você enfrenta no processo da edição e da seleção dos materiais, e o que você acha que tem de crucial, né, na hora de passar por esses desafios, que realmente contribui para a formação dos estudantes? Eu acho que assim, a formação literária, né, eu tenho pensado muito sobre isso, né, porque não é mágica, né, é muito trabalhosa. Então, né, parte, claro, das boas escolhas de bons títulos, mas assim, não é um trabalho solitário de ninguém. Não é um trabalho solitário nem das editoras, nem das escolas e nem das famílias, né? E eu falo famílias como um todo mesmo, porque aquele grãozinho, né, é bem lugar comum, mas aquele grãozinho que a gente planta lá quando, né, eu estava falando lá atrás, num bebê, já começa ali a formação de um leitor, né? Então, assim, não adianta as editoras escolherem bons livros só, não adianta só ter bons livros nas escolas, né? E não adianta só os pais quererem que as crianças leiam e não fazerem nada, né? Então, na verdade, nesse conjunto que eu vejo uma formação leitora mais sólida, né? Então, e por que eu estava enfatizando tanto os materiais, né? São materiais extremamente trabalhosos. Agora eu posso falar sorrindo porque eles estão prontos. Mas por quê? Porque a gente está pensando justamente nesse gosto pela leitura, sabe? Porque ler é algo muito gostoso, né? A questão de outros mundos, a questão de outras culturas, a questão da gente se deparar com o diferente e a partir do diferente, do familiar. Por que eu acho tão bom, né, trabalhar com livros infantis? Porque tem a questão da personificação nos animais, né? Acho tão interessante como as crianças se reconhecem ali, né? Mesmo quando os personagens não são, né, humanos. A gente também teve um livro que a gente lançou que eram animais, mas eles não eram assim, você não conseguia identificar se era um urso, se era um cachorro. E mesmo assim, né, as crianças se identificam. Então, na verdade, tu me perguntou assim, o que é mais difícil? Eu te diria tudo. Tudo, porque a gente tem que pensar assim, bom, a gente agora vai entrar num edital, né, para essa faixa de alunos, né? Aí a gente tem que, o edital ele é super minucioso, né? Como é que a gente pode, então, será que a gente tem livros na editora? Será que a gente vai ter que ir atrás de novos autores? Será que a gente vai ter que comprar direitos de livros do Brasil, né, do exterior? Então a gente trabalha muito com tradução de livros também, né? É muito legal isso de poder trazer títulos que foram publicados fora também, né? Mas ao mesmo tempo adequar, né, para a nossa realidade, né? Tem um livro que agora que a gente está trabalhando que é de uma autora inglesa e lá tinha uma imagem, ela é cadeirante e tem uma imagem do carro, né, dela, da família. E tinha a criança na cadeirinha, só que como era mão inglesa, né, a gente ficou horas debatendo, porque a cadeirinha, claro, fica no lado oposto ao que ficaria aqui, né? Então a gente assim, ficou horas debatendo, será que isso vai causar um estranhamento? Então, tu vê que às vezes, né, o leitor, quando está ali vendo o livro, né, tu não pensa em todas essas questões que os editores estão lá pensando lá atrás, né? Outra coisa que eu acho também muito interessante de pensar é que a língua portuguesa, né? A gente tem acento agudo, a gente tem circunflexo, a gente tem o tio. Por exemplo, quando a gente publica livros em inglês,
que vem com umas fontes muito específicas, as fontes no inglês não têm esses acentos. Então, ou a gente precisa trocar de fonte, ou a gente precisa, né, produzir manualmente, aí a gente queria usar a fonte original, mas não dá, às vezes a fonte é manuscrita. Então, todas essas questões que a gente pensa quando a gente está fazendo um livro, né, ou um livro para o ensino médio também, será que a realidade retratada naquele livro, um livro, por exemplo, sobre adolescentes, né? A gente teve um livro no PNLD 21, que era um livro que retratava justamente adolescentes, né? Se eu não me engano, eram adolescentes da Inglaterra, e a gente ficou pensando, será que se aproximam desses adolescentes? Como é que... Né? Então, assim, tem muitas questões, né? Porque a gente está aqui, são livros que vão circular pelas escolas brasileiras, né? E mesmo dentro do Brasil, né? Eu estou aqui falando contigo, falando, usando tu, né? A gente tem muitas marcas de linguagem, né? Então, assim, mesmo dentro do Brasil, será que um livro que fale sobre as colônias italianas aqui do nosso interior vai ser um livro que vai ser interessante para todo o país, né? Então, são muitas as questões que a gente está ali se debatendo, né? Quando a gente está escolhendo os títulos, então. Nossa, Janine, que lindo, né? A gente poder ouvir isso e conhecer desses bastidores. E eu acho que é interessante, né? Que talvez você traz aí uma bagagem de uma formação muito diversificada que você tem, né? Você passou pelo jornalismo, passou pela economia, passou por cultura, passou por comunicação. Eu queria saber, né? Como que essa bagagem interdisciplinar influencia a sua visão sobre o papel das editoras na educação e no desenvolvimento cultural de um país. Eu acho, a gente até não comentou, né? Eu, quando saí depois do jornalismo, né, quis continuar estudando, mas eu também, como eu falei no início da nossa conversa, gostei muito de matemática e eu estava na dúvida se eu fazia jornalismo, se eu fazia economia, e aí achei uma pós em economia da cultura, assim, que foi uma delícia de fazer, né? Uma delícia, porque daí eu pude estudar no meu trabalho de conclusão museus, né? E eu também tive a oportunidade de fazer estágio no museu e conhecer assim, os bastidores do museu foi uma coisa assim. Eu até hoje é um museu que tem aqui no em Porto Alegre, né? Até hoje, quando eu visito, também de novo, né? Eu entro no museu e sou transportada assim para aquela época. O que que eu acho? Para ser editor, né? Tu tem que conhecer línguas, tu tem que ter uma gama de interesses bem ampla, né? Por isso, porque tudo isso vai ser mobilizado na hora que tu tá ali escolhendo um título ou trabalhando, né? Por exemplo, eu não sou tradutora, mas muitas vezes no trabalho de edição a gente está trabalhando numa tradução e pensando, né? Que palavra será que fica melhor, né? Que palavra será que vai ter uma sonoridade? Então, assim, a bagagem, né, a cultura que a gente traz, né, dos nossos estudos e também dos nossos interesses pessoais é muito importante, né, para a construção dos livros, né, que aqui é o nosso assunto, e para a cultura, né, como um todo, né, porque a gente aqui, infelizmente, no Brasil, não tem tanto esse hábito, por exemplo, de frequentar bibliotecas, né? Então, eu, por exemplo, fui conhecer a biblioteca pública aqui do estado agora, né? Mês passado, né? Então, assim, e aí, de novo, fui transportada para o meu tempo de faculdade, né? Da, lá da biblioteca da Fabico. Então, assim, a questão do livro, o livro está inserido na nossa cultura, né? Só que eu acho que a gente poderia falar mais de livros, né? A gente fala assim bastante de literatura, né? Mas assim, falar do objeto livro também é algo muito interessante, né? Muitas vezes as pessoas não têm muita ideia de como é que o livro é feito, de como é que os livros são escolhidos, né? O que que até incide no custo de um livro, né? Porque muitas vezes as pessoas me perguntam, mas por que que o livro digital é tão caro, né? Tipo, gente, a única coisa que ele não tem é impressão. O resto, né? Ele é um livro igual, né? Então, né, tem toda essa questão do livro digital também, do audiolivro. Esses tempos também eu fiz um exercício para mim de ouvir um audiolivro, né? Um romance pela primeira vez, achei
muito interessante, né? Mas eu comentava com as minhas amigas do livro que eu sentia muita falta, assim, de ver a página, né? Eu ficava pensando, será que eles usaram aqui entrada de parágrafo? Será que... Então, assim, né? Ter mais conversas sobre livros e também, né, o papel, né, de todos os agentes para fomentar a questão da formação literária, que eu acho, né, super importante, independentemente do gênero que tu gosta de ler, né? Pode ser, a gente também escreveu, por exemplo, histórias em quadrinhos, que eu acho um gênero muito rico para ser trabalhado em sala de aula. Então, assim, na verdade, o que eu acho que as pessoas teriam que ser, né, mais expostas ao livro para ver exatamente do que elas gostam, né? Tenho certeza que todo mundo vai achar alguma coisa assim de que goste, na verdade. Janine, olha, muito maravilhoso, né? A gente mergulhar nesse universo. E acho que você tem toda a razão. A gente tem que falar mais mesmo sobre livros. É um papo importante aí para a gente trazer, né? Principalmente para o público aqui que acompanha o Conversa de Classe. E pensando nisso, né, até para a gente partir para a finalização, você comentou um pouquinho sobre o programa de livros para ensino médio, né, que o PNLD agora está focado aí para o ensino médio. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o LPM na classe, né? Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre esse programa e como que ele apoia tanto os professores quanto estudantes aí no dia a dia ao longo do currículo escolar. Bom, o LPM na classe é nossa nova paixão, né? Porque depois que a gente entra no mundo da educação, a gente não sai mais, né? Eu já me dei conta disso. A LPM na classe é uma plataforma que a gente criou justamente pensando nesse adolescente, né? Que está super conectado, mas ao mesmo tempo, né, precisa se concentrar nas leituras obrigatórias do vestibular, né? Especialmente no ano, né, do vestibular, é tanto livro para ler, é, muitas vezes está terminando junto o ensino médio. Então, assim, como é que a gente poderia, né, organizar isso? E justamente puxando aquilo que os adolescentes hoje, né, têm aquela facilidade de mexer com redes sociais. Então, a gente criou essa plataforma pensando nele, tá? Depois eu até queria te perguntar se a gente teria como mostrar a plataforma, porque ela é visualmente muito bonita. Os materiais, eles são divididos em antes, durante e após a leitura. No antes, normalmente tem uma contextualização, uma biografia do autor, quando é que, em que contexto aquele livro foi escrito. O durante, ele varia, se a gente está trabalhando um romance, se a gente está trabalhando um livro de contos, né? E depois, né, a finalização, o que o estudante, né, do que o estudante leu, o que ficou daquela leitura. A ideia é que a plataforma seja usada, né, durante a leitura. A leitura pode ser feita tanto em sala de aula como em casa. Todo o conteúdo é organizado por stories, que é uma forma bem atual e usável dos jovens. Então, é realmente para tentar conectar esse jovem a textos clássicos ou textos contemporâneos que às vezes são um pouco novos para os estudantes. Então, tem imagem, tem vídeo, tem GIF, tem perguntas iluminadoras de conteúdo. A ideia é conectar esse jovem de uma forma bem interessante, com um conteúdo de muita qualidade, a leitura, e fazer ele ler cada vez mais. Tá? A gente trabalha tanto com autores clássicos como com autores contemporâneos, né, que estão nos vestibulares, e aí a gente trabalha com trilhas, tá? Então, assim, vai ter uma trilha para o aluno, uma trilha para o professor e uma trilha para os familiares, né? Então, fecha aqui nossa conversa de que, né, temos mais protagonistas nessa história da leitura, né? Então, a gente usa uma abordagem chamada microlearning, é a microaprendizagem, né? Que ela pega um conteúdo complexo, como um conteúdo sobre livros, e parte em pedaços menores, né? Bem didaticamente explicando. Então, na plataforma, a gente não tem os livros, a gente tem material sobre o livro. Para quê? Para que o aluno possa fazer esse acompanhamento da leitura.
né? E o professor possa preparar as suas aulas baseado, então, nesse material. E aí, o que que a gente faz? A gente divide a leitura, então, em antes, durante e depois, né? Nesses 3 momentos. Antes da leitura, né, o aluno vai se situar, que livro ele está lendo, em que época ele foi escrito. E aí eu tinha te perguntado se a gente podia depois mostrar a plataforma, porque cada livro tem uma identidade visual pensada, assim, o livro é de tal época, assim, Casa Velha do Machado de Assis. Ele vai ter um tipo de design, né? Já um livro como Alice no País das Maravilhas, que é um livro que já foi adaptado para o cinema, então ele vai ter um outro tipo de iconografia, né? Então cada livro ele tem uma identidade diferente, né? Mas todos eles vão ser trabalhados então antes, durante e depois. Né? O próprio durante também ele muda, assim, por exemplo, um romance vai ser trabalhado um pouco diferente do livro de contos, né? E a gente não quer, né, de jeito nenhum, né, se meter no trabalho do professor, que a gente quer ajudar. Então, cada professor vai poder fazer a sua aula de acordo, né, com o seu ritmo, com o que achar melhor, mas ali vai ter algumas abordagens, né, que ele pode optar. E aí a trilha para os professores, para os alunos e para os familiares, elas são iguais, porém tem cards diferentes para os professores, com estratégias, com, por exemplo, os códigos da BNCC, né, que ele vai trabalhar em sala de aula, porque, né, aluno não precisa, não precisa saber. Então, vai ter lá os códigos da BNCC. Já para os alunos, por exemplo, no final de cada módulo, vai ter um quiz, né, vai ter vídeos também, né, vai ter músicas. Então, é uma plataforma muito dinâmica nesse sentido. Não é só material para ser lido, né? E, ao mesmo tempo, a gente também está muito preocupado com a questão do vício em telas, né? Que é um assunto que, enfim, daria outra conversa, né? Então, por isso, né, a gente pensou a plataforma para ter também momentos de respiro, né? Justamente para não ser aquela questão da ativação do vício. Então, isso é uma coisa assim que a gente fala, né? Porque é uma coisa assim que a gente não pode, né? Justamente agora que está se discutindo o uso dos celulares em sala de aula, nas escolas, né? Mas se a gente pensar na tecnologia, digamos assim, para o bem, como uma aliada, né? A nossa plataforma ela pode ser usada em sala de aula, pode ser usada em casa, né? Então, assim, e para os familiares também, né? A gente sabe como é que é a rotina dos pais e dos familiares, a gente não quer que os familiares leiam o livro, mas talvez eles já tenham lido, talvez eles conheçam o autor, então a gente faz algumas perguntas, né? Mas no sentido de que ele possa ter um diálogo com o adolescente, assim, para que eles conversem sobre o que está sendo lido, né? Justamente pensando que literatura também é algo que une, né, as pessoas. E a gente fez um projeto piloto no SESI aqui do Rio Grande do Sul, que foi muito legal. E aí agora a gente está em fase de implementação em várias escolas, assim. Então é um assunto que, nossa, eu podia aqui ficar falando muito porque é um assunto que faz brilhar assim nosso olho, porque é a junção das coisas que a gente, né, acredita, que eu estava te falando antes da literatura, e é uma maneira também da gente conversar diretamente com esse professor, né, que a gente sabe a dificuldade que é o trabalho em sala de aula, o preparo das aulas, né, o ano passa voando, né, e são milhares de coisas para fazer. E aí na plataforma ele também pode ver relatórios, né, para ver quem é que de fato entrou, quem é que disse que entrou e não entrou, né? Então tem todo esse acompanhamento que, né, não aparece para o aluno, mas aparece para o professor, para ele saber justamente o que está sendo navegado ali pelo aluno. Janine, muito obrigada, né? Acho que foi uma conversa muito enriquecedora, bastante também esclarecedora. Obrigada pela sua generosidade de compartilhar sua trajetória e esse trabalho maravilhoso que você faz na LPM. E, pessoal, a gente se vê no próximo Conversa de Classe. Até mais!